Olá, queridos, como é que vocês estão? Glória a Deus. Estamos aqui no jejum de Esther, para a glória de Deus. Desculpa a voz, porque toda hora eu tô orando, choro e me deleito. Glória a Deus por isso. Queridos, quando nós lemos o livro de Esther, nós encontramos momentos decisivos para o povo de Deus. O povo judeu, diante de tanta situação, foi formado aqui a um jejum radical de 3 dias, sem comer, sem beber, absolutamente nada. Aqui no capítulo 4 de Esther, versos 16, naquela época a alimentação era diferente da nossa realidade de hoje. Eles viviam de uma cultura agrícola e simples e se alimentavam basicamente de pães, cereais, azeite, vinho, frutas da estação. E não havia ali variedade de alimentos industrializados e processados, ou cheio de conservantes, como temos hoje, dentro do nosso mercado atual. Então, além disso, o ritmo de vida era outro. Não havia pressa, correria e nem sobrecarga que enfrentamos nos dias atuais. Por isso, o jejum total sem água e sem comida era possível, praticado, em situações de urgência e quebrantamento profundo diante de Deus. Era um gesto de total dependência, colocando o corpo inteiro em estado de humilhação, chamando por intervenção divina. Mas e nós hoje, O porquê que a pastora Geórgila trouxe esse jejum esse ano diferente, Nós vivemos em um tempo, queridos, diferente, com rotinas agitadas e mudanças climáticas muito intensas, temperaturas extremas em alguns lugares e até em condições de saúde que precisamos respeitar o nosso corpo. Em muitas regiões, o clima é seco, há calor excessivo. O corpo humano ele precisa de hidratação. Por isso, ao buscar esse mesmo princípio de consagração, muitos cristãos fazem um jejum de Esther de forma adaptada, 3 dias apenas com água. Então, o propósito é o mesmo. Nós vamos nos consagrar, estamos em consagração, melhor dizendo, reconhecendo a nossa dependência total a Ele, pelo lar, pela família, pela nação, crer na resposta. O detalhe da água, ele não tira a essência do jejum, queridos, tá? Mas ele preserva a nossa saúde física enquanto o nosso coração permanece em total entrega espiritual. O importante aqui é você entender que o valor do jejum, ele não está no tipo de restrição, mas na sinceridade do coração que se coloca diante de Deus. Como Esther entrou na presença do rei e pediu a vida do seu povo, nós entramos diante do rei, dos reis, em oração e jejum. Há um clamor, crendo que ele pode mudar decretos e trazer livramentos e nos libertar. Em meu coração, eu trouxe a direção de fazer esse jejum com água para manter o corpo hidratado. Ao mesmo tempo, separar esses 3 dias em oração, leitura da palavra e consagração. Eu sinto no meu coração, queridos, é essencial. Menos comida, mais presença de Deus, menos distrações, mais oração, menos força humana e mais dependência de Deus. E eu quero ler um pouquinho sobre o livro de Esther hoje para vocês, que ele nos mostra a mão poderosa de Deus intervindo com provisão, cuidado sobre a vida do povo. E no capítulo 1, nós lemos, que nós vamos ler, e sucedeu que nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre os 127 províncias, que naqueles dias assentando-se o rei Assuero ao trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã. E no 3º ano, o seu reinado fez um banquete a todos os príncipes e servos, estando assim perante ele o poder
da Pérsia Média, dos nobres príncipes da província. Aqui nesse livro de Esther, no primeiro capítulo, nos mostra a situação, a ameaça de um ódio, né? A ameaça e ódio vividos pelos judeus exilados no vasto império da Pérsia. Embora o livro que ele haja uma ausência do nome de Deus, a sua presença e o seu poder são percebidos no início ao fim. Então, aqueles que pertencem ao nosso Deus devem sim se encorajar. Por isso, não importa quais são as circunstâncias, quais são as circunstâncias de perigo e dor. Mas você tem que crer que sempre você é guardado pelo nosso Deus. Então, aqui fica claro que toda a situação era a mão de Deus para que Esté se tornasse futura rainha. O seu esposo, o rei Assuero, né, chamado então Xerxes, em outras traduções, estava dando uma festa que durava ali 6 meses. Embora o seu pedido fosse um pouco ali inusitado, Vasti, ela recusou. Nos mostra aqui uma personalidade bem forte dessa mulher. Ela não temeu as consequências daquele momento. Ela não pensou que todas as esposas estariam vendo a sua postura de desobediência ao rei. Ela era destaque, ela era a rainha, né? Vasti, e por todo o reinado. Então, essa decisão de desobediência fez com que o rei ficasse envergonhado diante dos seus súditos. Então, o nome Vasti significa amada e bela, mas a sua atitude não foi tão boa, né? Dentro do significado do nome dela, que acabou trazendo aqui as consequências, a perda do seu reinado. Isso nos ensina que nós devemos pensar muito bem antes de qualquer decisão a ser tomada. Devemos orar, pedir ao Espírito Santo que nos revele a sua vontade. Vasti, ela não fez a melhor escolha ao decidir não agir com sabedoria, né? Como preciosa do Pai, nós precisamos aqui, um conselho de pastora, terapeuta, nós precisamos fazer o que agrada a Deus, nos colocando à vontade dele e não a nossa vontade. Os planos de Deus, queridos, são bem maiores. O reino de Deus é obediência e nos mantém na presença de Deus. Aqui nós vemos que do capítulo 1, do versículo 1, do 3 ao 4, esse rei ele fez um banquete. Antigamente eles costumavam oferecer banquetes aos outros reis nobres. Imagina a vergonha que esse rei passou, né? Então, essa festa foi de 6 meses dedicada aos nobres estrangeiros e ela foi estendida mais 7 dias depois dos 6 meses. Então, ali era para que os nobres, os oficiais, até os súditos mais simples pudessem participar. Ao luxo do palácio era visto na rica tapeçaria, no piso, nas pedras nobres, né? Em outras traduções, eu pesquisei muito antes de trazer isso para você. E trazendo aqui no verso 1 ao 9, também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Enquanto o rei dava o seu banquete, a rainha também dava o seu outro banquete para as mulheres. Então, ela oferecia ali um banquete às mulheres do reino. O nome dela, a gente já sabe, amada e bela, que descreve uma rainha favorita, a mais apreciada esposa do rei. E aqui no versos 10, 1 ao 12, o rei Assuero, ele pune essa mulher, né, por causa da audácia de dizer não ao marido. O rei do império mais poderoso do mundo, na época, poderia ter sim provocado a própria morte dessa mulher. Mas ele não quis, né? Ele não quis. E Deus, ele expressa aqui esse momento com Esté, com Vasti, um momento de euforia, um momento dele estar ali, queridos,
dentro de uma situação que é sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto não é fácil, né? Não é fácil. Lendo essa história de Esther, a gente vê o quanto Deus ele trabalha nas pequenas coisas, o quanto Deus é sobrenatural nas suas pequenas situações. E nós aprendemos muito, porque o propósito de Deus nos leva a lugar desconfortável para desenvolver as novas habilidades que a gente ainda nem sabe, mas que a gente possui. Rabasto decai. Então, durante esse processo que enfrentamos, aqui um turbilhão de sentimentos, talvez batalhas internas, onde você vai se preocupar, se estender a sua preocupação. Queridos, o propósito de Deus nos leva a lugares que a gente nem imagina. Mas a gente precisa desenvolver essas novas habilidades que o Senhor nos dá durante esse processo de jejum. Sabe, eu sempre fiz esse jejum, mas eu nunca fiz em redes sociais, assim, então, há quase 3 anos atrás, eu até fiz no Kawaii, em algumas outras plataformas, como TikTok, divulgava muito pouco no Instagram. Mas esse ano eu resolvi trazer ele sozinha. Até pensei em trazer com outras pessoas, mas o Senhor havia falado ao meu coração. Então, o propósito de Deus, além de nos levar a lugar desconfortável, para a gente desenvolver habilidades que a gente não sabe, Ele também nos ensina. Nos ensina a vencer as batalhas internas, como, por exemplo, o medo, o desconhecido, a inveja de quem queria o seu lugar, ou até mesmo a dor de perder pessoas no processo. Mas também nós temos a expectativa do novo, de poder desfrutar de um luxo. Bem-vindo a provar os novos sabores e conhecer novas pessoas. Então fique tranquilo, você não está sozinha aqui, né? O processo de Deus para nos lapidar é a gente aprender a viver intensamente tudo que Ele traz para nós. Então, o tempo de tratamento, Ele nos purifica, nos santifica, nos treina, para que a vida a partir daí seja não o nosso propósito, mas o propósito dEle. E esse tempo não é o fim, é apenas o começo para que a gente possa vir a ser melhores em nossas vidas, porque tudo depende do nosso posicionamento. Você aí que sonha em encontrar um rei ou desfrutar do luxo que ele pode te dar, não é verdade? Então, você que anseia agradar a Deus, para que ele não, aleluias, para que ele veja quem você é, para que você não pense que ele não está com você, né? Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu trouxe esses tópicos aqui porque você sonha que ele te chame pelo seu nome, ou apenas não te esqueça, né? Então, assim, você sonha, mas não quer que ele te esqueça, né? Então, o que a coroa é para você? Uma joia preciosa ou um símbolo de você passar um tempo em intimidade com Deus, né? Nos braços dele, onde não há lugar para o medo, para as preocupações, ansiedade, vergonha. Você é amada. O seu relacionamento com o Rei, com Deus, ele te posiciona para salvar o seu próprio ambiente, seja amigos, famílias, vizinhos, até mesmo quem você conhece, quem você nem conhece. Vasti, ela foi disposta, porque ela criou a sua vida paralela, a do rei. Ela não queria a presença, apenas desfrutar dos prazeres. Então, tudo isso nos posiciona a gente entender como é precioso entrar na presença do nosso rei. Como é precioso a gente entender que quando Deus ele nos chama, Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. Ele não erra, né? Aqui trazendo aqui para vocês um novo tempo. Todos os oficiais do Palácio Real se curvaram e se prostraram diante de Amã, conforme as ordens do rei. Né? Aqui eu vou falar disso sobre amanhã, tá? Em Esther 3. Hoje nós falamos um pouquinho sobre Esther 1 e 2.
né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha do rei em escolher essa mulher maravilhosa, sobre o que Deus tem para cada um de nós. Aleluias. Deus é fiel. Amém? Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje nós falamos um pouquinho sobre a festa, sobre Vasti. Amanhã nós vamos falar sobre o 2, capítulo 2, é isso mesmo. Tá bom, gente? Deus abençoe cada um. Fique com Deus.